João 19. Então, pois, Pilatos tomou a Jesus e o açoitou. E os soldados, entrelaçando uma coroa de espinhos, puseram-lhe sobre a sua cabeça. E eles colocaram-lhe um manto de púrpura e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E eles golpearam-lhe com as suas mãos. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis que vulo trago para vocês, para que saibais que não acho nele nenhuma culpa. Saiu então Jesus, vestido com um manto de púrpura e a coroa de espinhos, e disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Quando os principais sacerdotes e os oficiais o viram, gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucificai-o, porque nenhuma culpa eu acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei ele deve morrer, porque ele se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, ele ficou mais atemorizado e entrou outra vez na sala de julgamento e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe então Pilatos: Tu não falas comigo? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Jesus respondeu: Tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se tu deixares este homem ir, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei fala contra César. Ouvindo então Pilatos esse dito, ele trouxe Jesus para fora e sentou-se no assento de julgamento, no lugar que é chamado Pavimento, mas em hebraico, Gábata. E era a preparação da Páscoa, e cerca da hora sexta. E ele disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritavam: fora com ele, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Eu devo crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Nós não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E eles tomaram a Jesus e o levaram. E carregando ele a sua cruz, saiu para um lugar chamado Lugar de uma Caveira, que é chamado em hebraico Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, e grego e latim. Então diziam os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: Não escrevas, o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Eu sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que eu escrevi, eu escrevi. Então os soldados, tendo crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também sua túnica, mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Portanto, eles disseram entre si: Não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela, para ver de quem será, para que possa se cumprir a escritura que diz: Eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram a sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas, e junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: Mulher, eis o teu filho. Então ele disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua própria casa. Depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam terminadas, para que pudesse se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Ora, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja de vinagre
e, pondo-a sobre um isopo, a colocaram na sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E ele, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Os judeus, pois, porque era a preparação para o que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque foi aquele Shabat, um grande dia, pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, eles não quebraram as suas pernas. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Pois estas coisas foram feitas para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles olharão para o qual perfuraram. E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que antes viera ter com Jesus de noite, trazendo uma mistura de mirra e aloés, pesando cerca de 100 libras. Eles tomaram então o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Ora, no lugar onde ele fora crucificado, havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, em que nenhum homem havia sido colocado. Eles colocaram Jesus ali, por ser dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto. Bíblia Sagrada King James 1611.